Vamos lá, cara. Quarta-feira, véspera de jogo do Fluminense, a gente aborda alguns assuntos aqui no Raiz Tricolor. A gente começa, na verdade, falando de escalação, né? A principal notícia do dia divulgada até agora, né? Pelo menos o dia ainda está no início, divulgada pelo Vitor Lessa, de que a primeira escalação do técnico Marcão sob o comando do Fluminense foi esboçada nessa quarta-feira, né? Não teve, ao contrário do que surgiram alguns boatos aí da escalação de terça-feira, botaram até o Lucumipo na escalação de titular do Marcão, o Lucumi viajando em BH para jogar sub-20. O Lessa botou aqui uma informação que ele apurou, de que o time que treinou nesta quarta no campo para ser titular foi com Fábio no gol, Samuel Xavier. Esse time... Vou botar aí na tela que fica mais fácil vocês verem no mapinha, né? Tá aí, ó, a escalação da Vitória já tá postada ali, vamos colocar as do Fluminense, ó. Então vamos lá, seria Fábio no gol, como já tá ali posicionado, lembrando que tem alguns desfalques, né, o Lima tá lesionado e suspenso, e o Diniz também estaria suspenso, né. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, com Thiago Santos na zaga, ao lado do Antônio Carlos. Então a zaga teria Antônio Carlos e Thiago Santos e o Samuel Xavier escalado como lateral direito, até aí tudo normal, assim como o Marcelo na lateral esquerda. Na defesa, ou seja, não tem nenhuma mudança muito grande. Acho que o Diniz já havia feito a mudança grande logo antes de sair. Tem esse detalhe também, né? Algumas mudanças que precisavam ser feitas, o Diniz fez. Só que não era só mudar a meia dúzia do time ali. Então, a mudança, por exemplo, que eu tô citando aqui, é o Manuel e o Marlon terem perdido suas vagas para Antônio Carlos e Thiago Santos. Acho que os dois não estavam jogando bem, já não estavam entregando nem a marcação na bola aérea, nem saída de bola, nem nada. Outros jogadores aqui, né? Vamos lá. Para o meio de campo. Aí tem mudanças um pouquinho mais significativas. Martinelli como volante, sem o Lima, mas com o Alexander e Felipe Andrade, ainda assim, outra mudança que o Diniz também já tinha feito era o Gabriel Pires. Gabriel Pires, escalado como titular ao lado do Ganso. Vamos ver como é que vai funcionar esse meio de campo. Com o ataque tendo Davi Terãs, tendo Keno e tendo Germán Cano. Aí vamos lá. Primeira coisa, o Marcão não vai... Tá aqui Fernando Diniz ainda, depois eu boto o Marcão ali. Algumas mudanças o Diniz já tinha feito, só que o trabalho já estava indo para um lado onde só fazer essas mudanças e não conseguir o resultado, não ter uma performance muito agradável, etc., parecia ser um limitador, por isso ele foi demitido. E dito pelo próprio Mário, inclusive. Com o Marcão, não dá pra gente jogar simplesmente tudo fora. O time tem dois volantes hoje, né? O Gabriel Pires e o Martinelli. Vamos ver como vai ser o dinamismo do Gabriel Pires, porque no último jogo, apesar de ter demonstrado qualidade, ele pecava um pouco justamente por falta de ritmo de jogo. Aquelas 3, 4 erros de saída de bola ali que ele teve, não foram erros de saída de bola simplesmente porque ele não sabe jogar bola. Foram principalmente porque ele não tinha mobilidade, não tinha pensamento rápido. O cara jogou 3, 4 jogos no ano. Vamos ver como é que vai ser se ele vai adquirir essa mobilidade. Acho que para esta temporada o Gabriel Pires desempenha melhor do que o Alexander, que não tá jogando nada, nem fisicamente e nem tecnicamente. Então ele ao lado do Martinelli, vamos ver como vai ser. Já o Terãs me parecia ser um jogador subutilizado com o Diniz. O Diniz até falou em tempo de acostumar, tempo de preparação, tempo que as pessoas ignoram, etc, etc. Mas, enfim, o Terãs estaria 6 meses, o Terãs já jogou no futebol brasileiro. Não sei se vai ser escalado dessa maneira, tá? Eu botei o Terãs aberto pela direita, o Keno aberto pela esquerda, mas a gente pode acabar vendo um 4-4-2 também, que vira aquele 4-4-2 que vira 4-2-4, né? Com o Terãs e Ganso e o Keno jogando mais solto como um segundo atacante. Se for para ter isso, eu acho que o Keno não é titular dessa posição, tá? Acho que o titular dessa posição aqui neste momento seria o Marquinhos. Só que o Marquinhos está fora, né? E aí o Keno talvez vá receber, o Marcão é muito disso, de olha só, o titular do ano passado era o Keno, que vinha sendo titular era o Keno, vou dar a chance pro Keno. O Keno não desempenhou, vai pro finalzinho da fila. Vale lembrar, se você pega as primeiras escalações do Fernando Diniz em 2019 e em 2021, que são as duas rupturas maiores, até de certa maneira, até em 2020 também, o Marcão dá continuidade ao que vinha acontecendo. Em 2020 era mais fácil, porque o trabalho não vinha mal, né? Mas 3, 4, 5 jogos pra frente, o Marcão começa a dar a cara dele pro time. É bom lembrar aqui, os volantes de Odair Helman eram Iago e Hudson. Com o Marcão, um mês depois, era Martinelli e Iago. Houve essa mudança, o Hudson vai pro banco.
Em 2019, o Marcão me exigiu uma alteração mais urgente, o Marcão foi fazendo, mas a entrada do Yuri no time, que dá uma assentada, tirando os pontas, parando de utilizar os 2 pontinhos e colocando ali no meio o Marcos Paulo para jogar ao lado do Ganso, tendo o Nenê de vez em quando, e na centroavância participando bastante o João Pedro, até o Lucão do break, enfim, tendo ali um centroavante, o Marcão foi imprimindo isso com o tempo. Então não dá para exigir que o Marcão chegue, dê 2 treinos e mude completamente o que o Diniz estava. Inclusive não é o ideal que se faça isso. Isso é o suficiente para vencer o Vitória? Acredito que, jogando o que os jogadores vinham jogando, sim. Dentro de casa, sim. O Vitória não é 17º do campeonato à toa, apesar de vir numa sequência boa. Mas a gente fala disso amanhã no pré-jogo. A escalação que saiu provavelmente será essa daqui. Vamos lá, cara. A gente tem 2 vídeos aqui agora de... bem, ambos falando ali sobre informações. A gente vai primeiro com o vídeo da coletiva do Fernando Diniz, tá? A gente mandou um repórter para lá, o Rafael Siqueira estava lá como repórter do Jornada KTO 1902. O vídeo não chegou ainda, ele não conseguiu ainda enviar o vídeo a tempo, um problema de internet lá também e tal. A gente vai usar aqui o vídeo da TNT, mas vamos lá. Por que esse vídeo aqui é tão relevante, tá? Vamos ouvir a fala do Fernando Diniz e a gente vê como isso fica em relação à sequência da temporada. Porque todo mundo tinha proposta para sair, eu também tinha proposta para sair. E vocês sabem que de 22 para 23, uma situação que eu falei para o Mário, muito antes de acertar qualquer coisa, eu falei assim, ó, o Nino, o Arias e o André não pode sair. Se sair, não dá para renovar, porque a gente não vai conseguir isso que a gente está querendo. Vai ser muito difícil. Eu achava que ia ficar rebaixada a nossa chance. Então a gente falou, não, então vamos segurar os 3. E eu falei para os 3, ninguém sai. Porque todo mundo tinha proposta para sair, eu também tinha proposta para sair. Mas eu quero ficar para a gente consolidar uma coisa que todo mundo que se valorizou muito naquele momento foi por conta do trabalho de todo mundo. Então vamos pelo menos ficar para entregar para o Fluminense a chance de ter um título histórico. Isso eu achei um discurso extremamente positivo, tá? Para quem não tá entendendo, o Fernando Diniz deu uma coletiva num hotel no Rio de Janeiro hoje, ali por volta da hora do almoço, tá? Foi isso, basicamente. Ele deu essa coletiva e, enfim, uma coletiva de despedida, não era uma coletiva oficial do Fluminense. E aí agora vem um ponto crucial pra mim, que eu acho que foi um dos erros que aconteceram no ano. E nós ficamos de 22 para 23. E de 23 para 24, a gente tinha a expectativa, já tinha saído o Nino, e a gente estava com a expectativa de sair o Arias e o André. Mas como é que a gente vai repor o Arias e o André? Se o Fluminense não tem condição de contratar, não tem dinheiro. Então a gente já perdeu o Nino, agora vai chegar o Thiago, vai chegar no meio do ano. Mas como é que vai contratar, pagar um jogador jovem, um jovem assim, com saúde e que seja bom? Eu pedi um jogador que eu pedi, assim, enfaticamente para o Mário, faz todo o esforço possível, não precisa trazer ninguém, traz só o Luiz Henrique de volta. E o Mário fez de tudo para trazer o Luiz Henrique nas condições que o Fluminense tem. O Fluminense não veio, o Botafogo fez assim, depois de 4, 5 dias, levou. Porque todo mundo tinha... Então, vamos lá. Por que eu quis... Eu entendo totalmente a questão financeira, né? Só que eu acho que ontem, na pergunta do Lessa lá, o Mário acho que deixou claro isso. Não sei se ele ainda encara isso como um erro, mas a leitura... onde acho que foi equivocada a leitura do Fluminense, segurou demais numa mesma leitura. Eu concordo com o Diniz. O Fluminense não teria como contratar um Nino agora. O Fluminense teria que contratar um Nino de 2017, 18, que foi o Fluminense que contratou. O Fluminense não tinha como contratar um John Arias agora. O John Arias agora vale 10 milhões de euros. O Fluminense tinha que contratar o John Arias que valia 700 mil dólares. De 2019, 20, 21, o Fluminense fez isso. Quando o John Arias chegou, o meio-campo do Fluminense tinha alguns garotos da base que facilitavam isso do Fluminense não precisar ir lá buscar a aposta. O André tinha acabado de subir, o Luiz Henrique tinha acabado de subir, o Martinelli tinha acabado de subir, e o Fluminense tinha contratado o Nonato para ser uma espécie de tampão. E tinha também trouxe jogadores experientes, como era o Casares, o Luca. Passa um pouco tempo, o John Arias chega e assume essa posição e se torna esse jogador que foi. O Fluminense não vai buscar mais jogadores assim, a longo prazo, para poder contratar e ter esse jogador por mais tempo. Quem é o John Arias de 2025? Eu não sei. Deve estar aí pelo futebol brasileiro.
é algum jogador que está no Botafogo, mas de certa maneira é algum jogador que foi comprado por 300, 500, 700 mil dólares. E isso o Fluminense tem como investir e não investiu. As contratações do Fluminense em 2023, mas principalmente em 2024, foram todas pensando no presente. Não tem nenhuma das contratações do Fluminense que a gente olha daqui a 2 anos e pensa, esse cara vai estar voando no Fluminense. Porque talvez o jogador que seja isso é o que é emprestado, que é o Marquinhos. Os outros são todos jogadores que já estão ali, ou no seu auge, aliás, no auge não dá para contratar, mas após o seu auge, ou que ainda estão no seu auge, mas estão em baixa, né? Como é o caso do Terãs, que não está muito em alta. A aposta que o Fluminense fez no John Arias, por exemplo, e que fez em outras contratações, como foi o Fernando Pacheco, o Michel Araújo, são 2 expoentes ali muito claros disso, não é a mesma coisa do Léo Fernandes. O Léo Fernandes vem com a multa de 8 milhões de dólares, um passe fixado. Não é a mesma coisa. Então acho que o Fluminense errou no modelo de contratações nesse ano. Só contratou velho. Não é questão de só contratar velho. É muito mais uma questão do olhar que se deu de não contratar jogadores que na temporada que vem podem render, mas se focar muito nessa temporada. Porque para isso o Fluminense tinha dinheiro. O Fluminense não poderia mirar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador que já deu certo. É, entre aspas, a obviedade do mercado. Acho que esse foi o principal erro. O Diniz deu uma coletiva muito legal, tá aí na internet, tem lá no canal do GE também, ela inteira, ele se emocionou bastante, mas aí como não tem a ver mais diretamente com o Fluminense, a gente aborda só o que tem a ver diretamente aqui com o Fluminense. E teve um vídeo também da TNT, que eu vou botar aí na tela, da Aline Nastari, trazendo algumas informações de bastidores pós saída do Fernando Diniz. Isso me preocupou bastante. Olha aí, vamos assistir. Apuramos os bastidores da saída do Diniz e vamos trazer aqui algumas informações de forma exclusiva. A percepção da diretoria do Fluminense é que alguns dos jogadores, de alguma forma, estão se sentindo culpados pela saída do treinador. O forte abatimento do grupo na despedida impressionou muito além do normal. Na forma do Diniz de trabalhar, existia uma troca muito intensa, uma relação eu por vocês e vocês por mim. Por isso, no primeiro dia após a despedida do Diniz, o presidente Mário Bittencourt fez junto com a diretoria uma reunião que, além de, obviamente, apresentar oficialmente Marcão como técnico, teve o objetivo de motivar o grupo. Logo na sequência, ele se reuniu só com a comissão técnica. E depois uma terceira reunião, essa entre Mário, sua cúpula e Germancano, depois da atividade. Porque há uma preocupação especial com o jogador, que foi quem mais sentiu a saída do treinador, chorou copiosamente na despedida e sequer teve condições de seguir o planejamento de treino da última segunda-feira. Ele foi amparado pelo próprio Diniz e o último a sair da reunião, o Cano, ele já vinha abalado pela sequência negativa, não marca 9 jogos, só que tudo isso acabou sendo intensificado com a saída do treinador. E a conversa dessa terça-feira entre o Mário e o jogador teve justamente o objetivo de deixá-lo mais tranquilo, de alguma forma dar afeto. Os relatos da despedida do Diniz são... Vou dar um pause aqui porque ela entra num outro detalhe que eu quero comentar. Esse primeiro detalhe é assim, é muito difícil falar porque é um treinador de 2 anos que possivelmente, você pega o time titular ali do Fluminense, um monte de jogadores tiveram seu auge da carreira comandados pelo Diniz, que tratava como família. É difícil esse corte mesmo, ainda mais para um grupo que foi tão vitorioso no ano passado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a torcida nesse momento pode caminhar para 2 lados. E nenhum dos 2 lados está errado, tá? O time tá abalado. Esse time não foi moldado para ser lanterna. Esse time não convive bem com lanterna. Não é um time que tem esse pique reação. É um pique muito mais inverso, é um pique de sequência positiva. E o time tá abalado. A torcida pode ser esse abraço, mas não tem a obrigação de ser esse abraço, porque, novamente, esses mesmos jogadores, quando estavam na parte de cima, afastavam qualquer cobrança da torcida, dizendo que a torcida tinha que agradecer, porque eles eram título, e tal, ganharam o título, etc. Então, eu também entendo o lado do torcedor que fala bem assim, eu vou lá amparar, os caras estavam de sacanagem. Novamente, não tem questão certa ou errada. Mas é um fato, esse grupo está extremamente abalado e esse jogo contra o Vitória se tornou, assim, um dos jogos... até este momento é papo de top 3 jogos mais importantes da temporada, porque isso pode agravar um problema de uma maneira que a gente não tenha noção. Ou pode simplesmente estancar a sangria, a gente começar ali, estancar necessariamente o sangramento que está na ferida e começar a resolver essa ferida. Mas ela cita uma outra situação também,
que acho que vai falar um pouco de como que o Fluminense acabou ficando dependente demais do Fernando Diniz. Muito forte, de muito choro, alguns soluçando. O treinador, em seu discurso, trouxe um texto que recebeu de um torcedor que dizia que pensava em se matar e esse Fluminense, campeão da Libertadores, salvou sua vida. Com isso, o Diniz mostrou para o grupo que o trabalho que fizeram juntos mudou a vida não só deles, como a de outras pessoas. Todos esses bastidores, eles foram registrados em vídeo pelo clube e, pelo que eu apurei, a decisão atual é que não será divulgado. Eu também recebi essa informação que a Aline Nastari falou e foi uma decisão do diretor de comunicação do Fluminense, tá? Da direção de comunicação do Fluminense, de não divulgar nada relacionado a essa saída do Diniz dessa maneira. Não sei se foi bom ou foi ruim, tá? Deixando claro, não sei se divulgar o grupo tão abalado assim também não renderia, né, uma discussão. O próprio clube divulgando isso, não sei se renderia uma discussão ali maior. Diniz saiu de um contrato renovado até o fim de 2025 para uma demissão em pouco mais de 30 dias. Até 3 jogos atrás, era comum a gente ouvir nos bastidores que não tinha chance nenhuma da troca de treinador. E a mudança de postura, obviamente, foi incentivada pela enorme pressão com o Fluminense na lanterna do campeonato, somado ao receio de não ter tempo hábil para mudar a situação diante do pouco retorno que o time demonstrava em campo. A avaliação da diretoria era que Diniz insistia em sua filosofia de jogo em momentos que a cúpula acreditava e verbalizava que deveria ser mais pragmático para garantir o resultado, e isso não era bem aceito pelo treinador. O jogo contra o Flamengo acabou sendo o limite pela escalação, sim, mas também pela performance. Houve ainda a avaliação de um desgaste no ambiente, inclusive citado pelo presidente na entrevista. Porém, os relatos divergem. Há jogadores que pensam que se estava ruim com o Diniz, ficará ainda pior sem ele. E os que de fato já viviam um desgaste no dia a dia intenso, que em algum momento foi a arma do dinizismo dentro e fora de campo, mas a longo prazo, somado aos resultados negativos, acabavam trazendo um desconforto constatado, mas pouco comentado pelos jogadores, pelo grande respeito e o carinho que eles têm com o treinador. Inclusive, deu um pause que foi meio sacana aqui com a Aline. Inclusive, esse respeito que fazia com que as pessoas tivessem discordância e não falassem, eu falei numa das notícias que eu dei, inclusive de bastidores, no ano passado, sobre a lesão do Nino, né? De como os jogadores estavam extremamente desgastados, mas não falavam, porque, quem é que vai querer levantar a mão e falar, gente, o que vocês acham da gente trabalhar menos, né? Que poderia soar dessa maneira. Então é, de fato, um hábito ali já. Né? A multa do contrato com o Diniz, depois da renovação, é de 6,5 milhões de reais. Antes da renovação, era de 3. O Fluminense ainda tenta negociar em 5, parcelando até o fim dessa gestão, que é o fim de 2025. Pela forma como foi a despedida, as conversas e também pela relação do torcedor depois do anúncio da demissão, Diniz certamente sai do Fluminense encerrando um ciclo pela porta da frente. Uma despedida com espaço suficiente para um até breve e talvez até menor do que se imagina. Tá aí. São relatos de bastidores, notícias de bastidores da Aline Nastari sobre o que aconteceu. Assim, eu acho que no final das contas, você pode entender isso daí de uma maneira agressiva ou mais emotiva, mas o Fluminense estava se tornando um pouco refém do Fernando Diniz. Quando eu digo refém é porque era quase uma dependência ali geral. E isso não era bom, nem pro Diniz, nem pro Fluminense. Tudo estava na conta dele, tudo ia exatamente para a conta do treinador. Acho que eu nunca vi nenhum clube contrata a revelia do treinador, né? Sem o treinador ter nem ideia do que está sendo contratado. Mas eu nunca vi um time com tantas notícias de o treinador indicou, o treinador aprova. O Diniz estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Participava de tudo e botava o carimbo dele em tudo. Isso, de certa maneira, é interessante, porque nada acontece sem o desejo ali do treinador, mas isso, de certa maneira, o time acaba se tornando dependente. E se o Fluminense fosse rebaixado, o que acontecesse com o Fluminense, a saída... O Diniz agora, por exemplo, é um treinador que estava sendo desejado pelo 5º lugar do campeonato. De uma hora para outra, o Diniz podia sair da lanterna para a 5ª colocação. E não tem problema nenhum nisso, esse é o formato do mercado. Mas a gente torce pro Fluminense. O Fluminense continuaria lá na lanterna. E não tem como o Fluminense fazer essa troca. O que a gente se importa de verdade é que o Fluminense tem que ir galgando degrau a degrau. Então, no final das contas, a decisão foi justamente focando no Fluminense. Vamos ver como vai ser esse desempenho nessa próxima quinta-feira. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!